Já, então, princípio seguro, serviço seguro, Bhakti Vedanta Madhava Maharaj. Bom, Mahaprabhu ele não veio distribuir a Bhakti de Srimati Radharani, né? Bom, ele não fez isso, né? Então o Sri Rupa Goswami escreveu Swabhakti Shriyam, que significa a beleza do Bhakti de Srimati Radhika, ou seja, Manjari Bhava, o humor de uma serva íntima de Radhika. Essa é a posição mais elevada que a entidade viva pode alcançar, né? Ou seja, porque Manjari Bhava significa que você vai somente ajudar no serviço, né? Você não quer nada para si. Isso é como o conceito de Manjari Bhava. Elas são mais novinhas, né? As manjaris são golpes pequenas, assim, novas, e elas estão em algum momento onde as outras golpes não podem estar, em momentos assim mais íntimos entre Radha e Krishna, né? Então por isso que ele fala que é a posição mais elevada, né? E quem traz isso é Rupa Goswami, Rupa Manjari, né? É esse grupo que nós queremos entrar, né, fazer parte. Então, na realidade, ele fala que o Mahaprabhu ele veio distribuir, né, particularmente esse humor da devoção, né? E aí Rupa Goswami vai explicar isso, né, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu e Ujjvala Lilamani. Então, como ele já falou, o Bhakti Rasamrita Sindhu ele é mais um livro básico, né, assim, que trata das raças, trata dos bhavas, enfim. E, entretanto, o Sri Ujjvala Lilamani ele vai tratar só de Madhura Rasa, né? Então é como se fosse a pós-graduação do Bhakti Rasamrita Sindhu. E isso, ou seja, se nós temos a qualificação, né, para ler o Ujjvala Lilamani, você vai se beneficiar muito, isso vai te guiar, né, no seu serviço aí interno, né? Bom, as palavras Sri Chaitanya Manobishtam significam satisfazendo o desejo interno de Mahaprabhu. Bom, apesar de haver inúmeros Goswamis na linhagem da Gaudiya Vaishnava, essa qualidade foi especificamente atribuída a Sri Rupa Goswami, né? Ele, portanto, é o exemplo do Sevaka mais elevado, né? Claro, aí também Sanatana Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami são também, obviamente, todos sevakas de alto nível, ou seja, o Tama, né? Entretanto, Rupa Goswami parece que ele se destaca, né? Tanto é que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu muita ênfase a ele, justamente por causa desse humor, né, que ele vem trazer, né? Como você pode realmente servir no humor de uma manjari. Então isso é como Rupa Goswami que nos ensina, né? Agora ele vai falar do Sevaka intermediário, aquele que consegue satisfazer o desejo de Gurudeva, ou seja, depois que ele foi instruído por ele, né? Então, na realidade, o Sevaka intermediário ele não compreende muito bem o desejo ou o humor de Gurudeva, né, em todos os seus aspectos. Pode ser que ele compreenda até certo sentido, mas ele não compreende em todos os aspectos, né? Mas, por exemplo, se Gurudeva dá uma instrução, ele é capaz de executá-la de uma maneira assim, correta, sem hesitação, né? Ele então, na realidade, ele tem a capacidade de fazer distinções, né? Essa é a característica do Madhyamadikari, né? Ou seja, do Sevaka Madhyama, né? Nesse caso aqui. Ele faz... ou seja, ele está querendo oferecer o seu amor a Krishna, esse é o Sevaka intermediário, né?
ele oferece amizade para aqueles que estão no seu mesmo nível, né? Ele tem uma amizade com eles, né? Aquelas pessoas que estão absortas no serviço devocional, e aquelas pessoas que são inferiores a ele dá a misericórdia, né? Mas ele discrimina, então, e as pessoas que são contrárias, né, ao serviço devocional, que são invejosas do serviço devocional, ele mantém uma distância, ele ignora essas pessoas, né? Essa é a característica do sevaka intermediário, né? Então, na realidade, o sevaka intermediário, ele consegue honrar a Guru e Vaishnava de uma maneira apropriada. Já o kanishta, né, ele não consegue, ou seja, é muito difícil para ele, porque ele é muito apegado à deidade, ou seja, ao conceito da deidade, ele é muito apegado ao conceito de só o seu guru, ele é muito limitado, né? Então ele não consegue mostrar uma atitude de serviço apropriada, né? Aí ele fala, né? Gurudeva fica satisfeito com a maneira cuidadosa e respeitosa, livre de Vaishnava parada e Nama parada, ou seja, ele satisfaz muito o Guru, né? Porque ele não está cometendo ofensas, né? Ele canta sem ofensas, né? E ao mesmo tempo ele está praticando. Então o Madhyama Adhikari, ou seja, essa mentalidade Madhyama, é uma mentalidade que leva você a se ocupar na prática, né? Sempre estar ocupado na prática. Essa é a característica do Madhyama. Ou seja, a inteligência dele, de certa maneira, foi capturada. Então ele vai fazer avanço, claro, ele tem obstáculos também, né? Quando você está nesse caminho intermediário, né? Você tem que atuar com suas próprias forças, né? Ou seja, no início você tem uma ajuda adicional de Krishna, no início do processo. Mas depois chega no meio do processo, onde o processo se torna mais difícil, né? Ou seja, porque você tem que se esforçar muito, né? E já no final já é bem mais fácil. No final a misericórdia de todas as suas atividades devocionais, elas estão dando fruto, então fica muito mais fácil. Mas é o meio do processo que você tem que lutar muito, né? Né? Então você tem que lutar com a sua mente, né? A todo momento a mente ela tenta realmente te detonar, te destruir, né? Ou seja, udare atmanatmanam natmana vasadayat. Ou seja, a mente ela pode ser a sua pior inimiga, ou seja, e também ela pode ser a sua amiga. Entretanto, a gente entende que a mente ela é um obstáculo muito grande, né? Os nossos sentidos descontrolados, né, também são um obstáculo muito grande para o nosso avanço, né? Mas o Madhyama Adhikari, como ele está sempre cantando, ele está sempre praticando, ele está sempre ocupado no serviço devocional, ele vai vencendo, né? Barreira atrás, após barreira, ele vai vencendo. Então, aos poucos, ele vai se solidificando mais, né, na devoção. Isso é a característica do Madhyama, ou seja, do Madhyama mesmo, né? E a fé dele é mais forte, né? Apesar que muitas vezes ele não consegue, né, citar os Shastras, né, ele não consegue se basear nos Shastras, né? Não consegue citar os Shastras, mas a fé dele não é abalada, né? É diferente do neófito, ou seja, uma pessoa neófita, assim, mais kanishta, a fé dele ela é abalada muito facilmente. Por isso que diz que é um perigo, né, um neófito querer pregar, porque ele pode se converter num ateu, num ateísta, né? Então toda vez que o neófito recebe uma oposição, a sua fé fica muito abalada, né? E ele desanima muito, né? Depois ele retoma esse entusiasmo que ele tinha. Já no Madhyama, não, a fé dele não fica abalada. Ou seja, pode ser que ele não consiga rebater, né? Pode ser que ele não consiga derrotar
mas a fé dele permanece ali. Então essa é a característica mais proeminente do Madhyama, é a sua estabilidade na prática, a sua estabilidade na vida espiritual. Ou seja, por mais que possa haver até algumas quedas acidentais, né, ele está sempre, pela sua constante absorção, ele consegue sempre estar conectado com a prática do serviço devocional. Ele não abandona isso de jeito nenhum. Ou seja, mesmo que ele saiba que pode acontecer, né, em algum momento ele chega a se desviar um pouco, mas ele retorna a isso imediatamente. Ele sabe que, né, de ri sansparshan dhamboga dukkha dinagati adiante vantakonteya nateshura mate buddha. Ou seja, ele sabe que é uma fonte de misérias, né, todo esse desejo, né, de desfrutar do mundo material, ainda que possa acontecer, ele entende que isso é uma fonte de misérias, né, e isso só vai gerar sofrimento, né? O desfrute, ele gera sofrimento, ele gera um pouco de prazer, né? No início pode gerar um pouco de prazer, mas depois é muito sofrimento, né? Então, uma pessoa inteligente, ela não quer participar disso de maneira nenhuma.